leis. E não é o juiz que diz assim, não, eu vou pensar na punição que eu vou te dar. Obviamente que ele nunca vai fazer isso. Ele simplesmente vai usar das leis para criar um sistema para que aquela pessoa responda pelos seus atos. Assim foi Deus. Ele criou as leis do universo. Quando nós transgredimos essa lei, a lei de amor, a lei do perdão, a lei do roubo, que nós roubamos, que nós matamos, que nós nos suicidamos, que nós castramos. Cada coisa de errada que nós fizemos para os outros e para nós transgredimos essa lei. E aí nós vamos responder. Não é ele, é nós. Nós que vamos responder, porque nós agitamos. Imagine se nós jogamos uma pedrinha no oceano e ele agita. Ele estava bem pacífico ali. Então a harmonia de Deus está pacífica. A paz está em todo lugar. Mas como é que existe a violência? É porque alguém está transgredindo a lei. Ele está jogando uma pedra nesse oceano de Deus. E aí está a agitação. Mas como é que o meu lar não está bem? Porque nós não estamos de acordo com as leis de Deus. Nós não estamos sintonizados. Então nós estamos transgredindo. Aí ocorre esse distúrbio, esse mal-estar que nós sentimos, são aquelas ondas vibratórias que ocorrem. E Jesus, ele veio nos dar o exemplo de como nós poderíamos reconhecer um Deus bom e a maneira como nós poderíamos reconhecer. Certo dia, ele foi convidado por um sacerdote da época. E naquele período de Jesus, quem não lavasse as mãos e comesse um alimento com as mãos, não era questão de higiene. Eles não olhavam por causa da higiene. Eles não prestavam atenção nisso. Hoje a gente sabe que tem que lavar as mãos para se alimentar. Mas na época de Jesus, não. Na época de Jesus, alguém que comesse algo com as mãos sujas, engolisse, sujava o espírito, sujava a alma. Para eles era assim. Olha como nós evoluímos. Para eles não, para nós. Como nós evoluímos. Naquela época, alguém que fizesse isso estava maculando a sua alma. E Jesus, sabendo disso, porque ele não se tratava de um ser humano qualquer. Ele era um ser de grande estatura espiritual, de grande intuição. Ele percebia os nossos pensamentos. Ele sabia das nossas dores. Ele sabia, ele olhava e sabia. E aí ele se aproximava. De onde ele estava, ele irradiava energia. Daí as pessoas todas dizerem nos livros, aqueles espíritos que diziam assim: eu nem conversei com ele e eu já me senti bem. Porque ele não precisava. Tal era a emanação espiritual que ele tinha, a vibração superior. Nós conhecemos isso, né? Com Chico Xavier. Chico Xavier era assim. Ele estava sentado aqui, psicografando, ele terminava, ele sabia que tinha uma pessoa lá no fundo chorando, no silêncio da alma. Aí ele dizia assim: fulana de tal, ela se apavorava, pode vir aqui? Por que isso? A grandeza do espírito, ela vibra de tal maneira que atinge as outras pessoas e ao mesmo tempo ela percebe a dor. Assim é Deus. E assim somos nós também. Vamos dizer que a gente tem uma dor no fígado, por exemplo. Como é que a gente percebe? Porque nós estamos inseridos nesses órgãos todos. Esses órgãos estão todos inseridos na nossa alma, no espírito. Eles estão encadeados. Então a gente pode estar aqui conversando, pode estar distraído, mas nós estamos percebendo o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Não é assim que funciona? E com o espírito também. Jesus, nós estamos tão inseridos em Deus, e Jesus já está tão próximo dele, que ele percebe sem olhar e sem que ninguém fale isso para ele. Ele percebe. Então ele percebeu, ele conhecia todas as leis. Ele conhecia as nuances do nosso pensamento. E ele entrou na casa. Quando o sacerdote disse, todos sentaram e ele não sentou. Aí o sacerdote disse que era para ele sentar à cabeceira da mesa. Ele já começou a dar um exemplo ali. Por quê? Olha, isso é um exemplo até de etiqueta, se nós formos olhar. Quem de nós senta primeiro do que o dono? Olha como nós já estamos sentindo a grandeza de Jesus. Nós não sentamos.
Quando nós vamos para uma casa, nós não sentamos direto na mesa. Nós esperamos que as pessoas da casa nos convidem a sentar. Não é assim que a gente faz? E foi assim que ele fez. Então, propositadamente, ele pega o pão para comer. E ele abriu um mal-estar naquelas pessoas. Não que ele tivesse provocado, é que as pessoas ali, naquele ambiente, é que eram pessoas com mal-estar. Elas perceberam que ele não havia lavado as mãos. E que estava nas leis que deveria de lavar as mãos. E sendo ele, dito por ele mesmo, que ele estava ali representando Deus, olha o pensamento dele. Como é que ele iria transgredir a lei se ele estava representando Deus? Aí um deles diz assim, o senhor sabe, está escrito nas leis, que nós não devemos nos alimentar sem lavar as nossas mãos, porque a sujidade, a sujeira, macula e suja a nossa alma. E Jesus disse assim, tendes muito cuidado com o vosso exterior, e quanto o seu interior está mais sujo. Hipócritas. Não era o que entrava, Jesus queria dizer, pela boca, que sujava a nossa alma, mas era o que saía da nossa alma, é que nos sujava, era que nos preteava o espírito. Veja como nós éramos muito ignorantes naquela época. Então a gente achava que o mal estava fora, era isso que nos sujava. É nosso espírito, é de dentro de nós que sai. Quando nós sentimos ódio e falamos algo para alguém com muita severidade, com muita raiva, quem é que fica mal? Será que é o outro? Nós não temos garantia que ele vai ficar mal. O primeiro a ficar mal e doente é nós. Se nós acendermos uma vela numa sala escura, quem é o primeiro a se iluminar? Seria o rapaz lá do fim do salão? Não. Vai ser aquele que acendeu. Porque quando ele acende, ele é o primeiro a ficar iluminado. E depois, a extensão da luz, ela vai indo, conforme os que estiverem mais perto. Então, nós não temos garantia que ele, lá no fundo, vai ficar iluminado. Então, eu não tenho garantia que o mal que eu faça vai atingir aquela pessoa. E nós não temos garantia, e não precisamos achar que alguém nos faça o mal e que vai ser mal para nós. Joana de Ângeles diz assim, o mal que nos fazem não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que nós fizemos. O mal que vem de fora não nos faz mal. O mal que faz mal para a nossa alma é aquele que nós fizemos mal. Porque ele partiu do meu coração. E quando ele parte, ele vem evoluindo e se expandindo. Claro que se eu aceitar a extensão, ele vai me atingir. Mas se eu disser que não vai me fazer mal, e para mim aquilo passa em branco, aquilo passa. É como um presente. Alguém nos chega à porta e nos oferece um presente. Nós aceitamos se quiser. O mal é a mesma coisa. Se alguém nos oferece um ódio, quem disse que eu tenho que receber isso? Isso é dele. Quem disse que eu preciso receber aquele presente que ele está me oferecendo? A garantia que eu tenho só está em mim, em aceitar ou não. Aí, ou seja, é a extensão daquela propagação energética. Então era isso que Jesus, olhem o papel dele, mudar totalmente. Às vezes a gente ouve falar de Jesus, né? A gente sempre pensa naquele homem crucificado, cheio de sangue. Nós não tiramos Jesus ainda da cruz. Já observaram que nós não tiramos ainda Jesus? E nós ficamos carregando o peso de um homem que veio dar a sua vida e o seu sangue para nos redimir dos nossos pecados. Ora, se ele
viria dar a sua vida e o seu sangue para redimir dos meus pecados, me parece um pouco tola essa visão. Por quê? Porque eu continuo errando. Então ele faliu na missão dele. Então significa dizer que ele passou uma existência de 33 anos dando a vida por nós e nós continuaríamos errando? É óbvio que não. O papel de Jesus não era dar a vida e nem sangue. Aquilo era uma consequência só. O papel de Jesus era nos ensinar. E a morte, nós entendemos, não era o fim. Ele passou por aquela passagem exatamente pelo sentido assim. Imaginem que nós vamos entrar dentro de uma jaula de leões famintos e vamos tentar levar algo para eles. E que eles não